Pastor, me explique o que é a salvação pela graça. Bom, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, quando desobedeceu a Deus. Com o pecado veio a morte física e espiritual. Como alguém poderia reverter os efeitos da morte e da separação de Deus se fosse pecador? Não seria possível para um pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram. Então, Deus envia o seu Filho Jesus, que nasceu de mulher, de Maria, porém, ele não foi feito à semelhança nossa no pecado. Em tudo ele era semelhante, porém, não havia nele o pecado. E Jesus, então, viveu uma vida perfeita sem nunca ter cometido um pecado. E ele decide morrer no nosso lugar. Isso que é chamado de morte vicária, ou morte substitutiva. O justo morreu pelos injustos, o santo morreu pelos pecadores. E quando ele morre, ele se torna um sacrifício perfeito para Deus. Com seu sangue puro, ele se apresentou lá no céu, no Santos dos Santos, para nos purificar os pecados. Mas como... Pastor, me explique o que é a salvação pela graça. Bom, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, quando desobedeceu a Deus. Com o pecado veio a morte física e espiritual. Como alguém poderia reverter os efeitos da morte e da separação de Deus se fosse pecador? Não seria possível para um pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram. Então, Deus envia o seu Filho Jesus, que nasceu de mulher, de Maria, porém, ele não foi feito à semelhança nossa no pecado. Em tudo ele era semelhante, porém, não havia nele o pecado. E Jesus, então, viveu uma vida perfeita sem nunca ter cometido um pecado. E ele decide morrer no nosso lugar. Isso que é chamado de morte vicária, ou morte substitutiva. O justo morreu pelos injustos, o santo morreu pelos pecadores. E quando ele morre, ele se torna um sacrifício perfeito para Deus. Com seu sangue